1 Samuel capítulo 2, versículo 12 diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Amém. Quem era Eli? Eli aparece a primeira vez aqui no capítulo 1, no versículo 3, quando Ana e Eucana foram para o templo para oferecer os sacrifícios a Deus na cidade de Siló. O tabernáculo estava ali, e ali estavam os sacerdotes sacrifícios e oferecer a Deus. Eli era o sumo sacerdote. Eli era a principal referência espiritual que Israel ele era a autoridade espiritual sobre eles. Seus dois filhos, filhos inúteis. A palavra Belial significa inútil, mas o sentido, o escritor queria dar uma ênfase mais forte a isto, e ele diz que os filhos do sacerdote, os dois filhos dele, chamados Ofni e Finéias, eram filhos do diabo. Esta é a ênfase. Eles eram filhos do diabo. Eles não se importavam com o Senhor, e o sumo sacerdote não tratou os seus filhos como deveria tratar. Eles cresceram ali no tabernáculo, no templo, mas eles não entenderam a santidade daquele lugar, e a negligência do seu pai veio a se tornar algo trágico na vida dos seus filhos. A Bíblia diz no capítulo 2 que era, porém, no versículo 22, era, porém, Eli muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E ele ouvia estas coisas, ele ouvia do comportamento errado dos seus filhos, ele ouvia o que eles faziam lá na porta do tabernáculo. Eles roubavam, eles enganavam, eles não tinham temor de Deus, e o sumo sacerdote não fazia nada. Ele fazia vista grossa. Ele chegou a falar para eles: filhos, olha, não façam estas coisas, isto desagrada a Deus. E o sumo sacerdote não fez nada mais além, não tomou nenhuma providência. Às vezes o pai fala: bom, eu não posso atrapalhar a vida do meu filho, e na verdade ele estava atrapalhando a vida dos seus filhos, porque Deus levantou um profeta para falar com Eli, e o homem de Deus chegou lá e falou para Eli: assim diz o Senhor, porque vocês me desprezam, porque vocês me desprezaram. Eu havia dito que eu iria abençoar vocês, os sacerdotes, de geração em geração, mas longe de mim fazer tal coisa, porque eu honro aqueles que me honram. Se alguém não me honra, eu não vou honrá-lo também. Então, por causa dessa atitude, eu digo que não vai haver mais nenhum velho na sua casa. Todos que nascerem de você vai morrer na flor da idade, porque vocês desprezaram ao Senhor. Então, o sinal que eu dou para você vai ser que os seus dois filhos, Ofni e Finéias, vão morrer no mesmo dia. E a Bíblia diz que eles não se arrependeram. Israel foi para a guerra e perderam a batalha. 4.000 pessoas morreram na guerra. Israel foi derrotado. E então alguém do povo lá tem uma ideia: vamos trazer a arca do Senhor para o campo de batalha.
Porque às vezes as pessoas, quando estão longe de Deus, elas colocam a sua fé num objeto. Elas acham que aquele objeto vai trazer a bênção de Deus para a sua vida. Elas acham que aquele objeto é um objeto sagrado, e que se nós estivermos lá na nossa casa, se nós colocarmos a nossa Bíblia aberta no Salmo 91, tudo de bom vai acontecer para nós. Ou se nós pendurarmos lá e colocarmos uma plaquinha na porta da nossa casa que nós pertencemos ao Senhor, nós achamos que aquela plaquinha vai nos proteger, nós achamos que a nossa casa vai ser abençoada por causa de objetos que nós colocamos lá dentro. E eles acharam, bom, vamos buscar a arca do Senhor. E a arca não era para sair do tabernáculo, a arca estava lá no lugar santo dos santos. A arca ficava lá, um véu ficava separando aquele lugar. O sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano naquele lugar para derramar o sangue ali, para pedir perdão dos pecados do povo no dia da expiação. A arca não era um objeto para ir para a guerra. Mas então alguém tem uma ideia e fala, vamos buscar a arca do Senhor. E a notícia chega aos 2 filhos de Eli. Os 2 filhos de Eli não temiam a Deus. Os 2 filhos de Eli não se importavam com o que a palavra de Deus diz. Então eles entram naquele lugar santo. Eles entram naquele lugar onde ficava a fumaça, a glória, o Shekinah, a presença de Deus. E eles tiram aquele objeto de lá. Eles seguram na alça e tiram para fora a arca da aliança. E eles levam a arca da aliança na guerra. Israel é derrotado, Israel foge, e a arca é levada. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, são mortos. E a notícia vem no final da tarde. E um homem vem todo cheio de sangue, de poeira, e entra na pequena cidade de Siló. E o sacerdote Eli estava ali assentado em uma cadeira na porta da cidade. O seu coração tremia por causa da arca. O que é que o sacerdote estava fazendo? O que é que ele tinha na cabeça em permitir que se tirassem a arca da aliança daquele lugar que Deus falou que deveria estar ali, onde estava o temor de Deus e da palavra? Ele não estava interessado muito nas coisas de Deus. Por isso que os seus filhos morreram. E ele morreu também. Sabe, a Bíblia nos ensina algumas coisas que nós precisamos fazer com relação aos nossos filhos. A Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. A Bíblia diz, ensina a criança. Criança não nasce sabendo. Não adianta o pai e a mãe falar, não, deixa ele crescer, quando ele crescer ele escolhe. Não pode deixar ele crescer. Deus colocou nas tuas mãos a responsabilidade, pai, de treinar o teu filho. Você é o sacerdote da tua casa. Você tem a responsabilidade de ensinar o teu filho a amar a Deus. Isso não é um trabalho do pastor da igreja. Isso não é um trabalho da escola dominical. Isso é um trabalho do pai. Pai, o Senhor fala para você, ensina o teu filho, conte para ele as histórias da Bíblia, conte para ele as histórias de pessoas que amaram a Deus, fale para ele sobre as bênçãos que vêm quando nós obedecemos a palavra, fale para ele sobre as maldições que vêm quando nós desobedecemos a palavra. Ensine-o a amar ao Senhor. A melhor coisa que você pode deixar para eles não é o dinheiro, não é a conta bancária, não é a casa, não são os bens materiais. Você pode deixar todos os bens materiais e não deixar o mais importante. Você pode deixar coisas materiais e não deixar um legado de amor a Deus, de serviço a Deus, de amor à palavra. E você pode ver no futuro, talvez a vida dos seus filhos termine em tragédia, porque eles não aprenderam de pequenos. A Bíblia ensina que nós devemos ensinar enquanto eles são pequenos. Vai haver uma época na sua vida que talvez você não vai ter mais o controle sobre a vida deles.
E aí eles vão fazer as suas próprias escolhas. E talvez eles vão escolher errado, porque o papai e a mamãe não quiseram perder tempo em casa, porque o papai e a mamãe tinham que assistir a novela, ou tinham que assistir ao futebol, ou tinham que fazer outras coisas, ou tinham a sua vida. Afinal de contas, ensinar dá trabalho. Afinal de contas, é difícil nós gastarmos tempo e abrirmos a nossa Bíblia e falarmos: filho, eu vou contar para você hoje a história do rei Davi, e nós vamos tirar algumas lições aqui para as nossas vidas. É difícil nós fazermos isso daí. Geralmente nós não temos tempo para estas coisas. E a vida passa e os nossos filhos não aprendem. E os nossos filhos são criados de qualquer maneira. E a gente pensa: bom, eu vou levá-los para a igreja, deixei lá. Ótima coisa levá-los para a igreja. Mas os 2 filhos de Eli cresceram na igreja. Eles usavam vestes de sacerdote. E Deus fala: eles são filhos do diabo. E eles morreram de uma maneira trágica na guerra. Não era isto que Deus planejava. Um deles iria ser o sumo sacerdote de Israel, mas não foram, por causa da negligência do seu pai, porque ele não ensinou, ele não estabeleceu limites para eles. Eles achavam que eles eram aqueles que davam a última palavra. É como uma criança que fala que quer uma coisa e ela se joga no chão. É como aquela criança que vai com os pais no supermercado e quer pegar tudo que vê na prateleira e sai derrubando as coisas, os vidros de shampoo, e o papai e a mamãe e ela se joga no chão e faz um escândalo, e o papai e a mamãe ficam olhando. Bem que a Bíblia fala em Provérbios: a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar os seus pais. A gente acha que não deve impor limites. Imagina um mundo sem limites. Imagina você fazer aquilo que lhe dá na cabeça. Imagine que não tem semáforo, luz vermelha lá. Imagine que não tem contramão. É todo mundo, minha gente, está tudo liberado. Não tem mão, você pode andar à vontade. Aliás, não precisa nem andar pelo lado direito. Se você escolher gostar mais da esquerda, pode andar pela esquerda também, não tem problema nenhum. Afinal, você tem que ser feliz. Pode andar para a esquerda. A gente não quer te contrariar não, né? A gente não quer causar traumas em você. Você gosta de dirigir na marginal no sentido contrário? Fique à vontade. Olha, ninguém vai te contrariar. Aliás, o bebezinho não pode nem ouvir não, senão vai ficar traumatizado. Terceira coisa é o tempo. Eu preciso dar tempo. Filho, a palavra amor, quando você fala eu te amo, na cabeça de uma criança, eu te amo é igual, eu te amo é igual. Brincar de carrinho, sentar junto para assistir o vídeo, fazer alguma coisa juntos, fazer a pipa, empinar a pipa. Mas a gente às vezes fala eu amo você, e a gente não tem tempo para ele. Quando a criança fala pai, olha o que eu fiz. Está lendo o jornal ou está assistindo futebol, e a criança lá, fica quieto, depois você vem, o papai está ocupado aqui. Ou seja, o papai está dizendo para ele, olha, aquilo lá é muito mais importante do que você está fazendo. Quando eu terminar o que me importa, o que me interessa, aí a gente conversa, e o filho vai lá pro cantinho, e que conversa nada, porque o futebol vai demorar 2 horas para terminar, e quando terminar ele nem lembra mais de filho nenhum. O filho já foi dormir, e assim a vida passa, e os anos voam. E olha, eu digo para você, e às vezes a gente gasta tanto tempo com coisas que não são as coisas mais importantes da vida. A gente vive pela urgência, a gente corre de um lado para o outro, e a gente não percebe que os nossos filhos estão crescendo, e a nossa influência sobre a vida deles vai durar somente mais alguns anos, e daqui a pouquinho eles vão bater asas
e vão embora de casa, e vão seguir a sua vida, e vão tomar as suas decisões, e vão fazer as suas escolhas, e a gente não tem mais o que fazer. Às vezes, se eles não aprenderam a nos honrar e nos obedecer, eles não vão pedir conselhos nunca mais para nós, porque quando eles pediam conselhos, quando nós éramos pequenos, quando eles eram pequenos, nós não tínhamos tempo. Quando eles eram pequenos, nós não tínhamos tempo para eles. Agora eles cresceram e nós estamos velhos, e eles não têm tempo para nós. Porque a gente achou que criar era dar comida e roupa. E é ótimo que nós façamos isto. Mas uma criança precisa muito mais do que comida e roupa. Uma criança precisa de tempo. Uma criança precisa de conversa. Uma criança precisa ver que ela tem importância. Você sabia que Adolf Hitler falou que ele nunca ouviu, o pai dele nunca falou para ele: eu te amo. Pai precisa falar que ama. Pai precisa mostrar que não importa o que acontecer, ele vai estar lá, ele vai estar lá. Não importa o que o teu filho fizer, ele precisa saber, você vai estar lá esperando. Ele pode ter ido embora de casa, ele pode ter sido enganado por amigos que fizeram com que ele seguisse um outro caminho errado. Ele pode um dia se distanciar, mas ele tem que saber quem é o seu pai. Ele tem que se lembrar do seu pai como um homem bom, um homem correto. Ele tem que saber que se ele voltar para a casa do pai, ele vai encontrar abrigo lá naquele lugar. Quanta gente milionária daria talvez todo o seu dinheiro para voltar no tempo e poder ter dado um pouco mais de atenção aos seus filhos, que hoje se perderam e que hoje eles nem se falam mais. A gente às vezes acha que presentes substituem carinho e atenção, e não substitui. A tua presença é mais importante do que qualquer brinquedo. Se você pegar um pedacinho de toco no fundo do quintal e fazer que é um carrinho com o seu filho, e se ajoelhar no chão e ficar ele nunca vai esquecer disto. Quando ele tiver 80 anos de idade, ele vai se lembrar: o meu pai pegava um pedacinho de pau e brincava comigo e se arrastava pelo chão, fazendo e quantos momentos maravilhosos nós passamos na vida assim. Às vezes você acha que você dar o último presente, o mais eletrônico, e deixar o teu filho trancado num quarto, brincando com aquilo lá sozinho a vida inteira, você acha que você está fazendo o melhor para o teu filho, e você não está, meu amado. O melhor para o teu filho é o teu tempo, é você falar: filho, eu estou aqui. É o filho saber que quando ele tiver um problema na vida, ele pode bater na porta do teu escritório, que você vai parar tudo para sentar com ele e chorar com ele. Quando ele brigar com a namorada, ele vai saber que ele pode vir chorar lá em casa com você, e você vai abraçar e orar com ele, e você vai estar presente. Isto vale mais do que qualquer presente que você possa dar para o teu filho. E esta é a missão que Deus colocou na minha mão e na tua mão. Amém.